Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé? Feche seus olhos, esvazie a mente e o coração, deixe os pensamentos mundanos para lá. Senhor, aqui estamos, Pai, mais uma noite, reunidos em Teu nome. Como sempre falamos, como está na Tua palavra, Senhor, onde dois ou mais estarem reunidos, ali o Senhor está. Então nós cremos, ó Pai, que mesmo antes de chegarmos aqui o Senhor já estava. O Teu Espírito já estava aqui nos esperando. E aqui estamos, Senhor, para prestar culto a Ti, Senhor. Para Te adorar, para Te agradecer, para Lhe pedir perdão, ó Pai. Então, Senhor, eu Lhe peço perdão nesse instante, ó Pai. Por todos nós aqui, por todos os nossos erros, Senhor. Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, porque somos falhos. Como a Tua palavra mesmo diz, Senhor, que nós somos pecadores. Então, nos perdoe, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Pelas bênçãos que tem nos dado, pela cura, livramento, pelas bênçãos financeiras. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu lhe agradeço por tudo, ó Pai. Amém. E agora é com você, Satanás. Você que tem tentado nossas vidas. Que tem ficado 24 horas procurando brecha para nos tocar. Eu declaro a todos vocês, demônios, que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês agora. Tudo, ensaca e bate em retirada agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu senti hoje, como eu sempre faço, eu oro antes para Deus me dar uma palavra, para abertura, e me deu uma palavra de paz. Tem alguém aqui que esse dia está sentindo incomodado, algo tirando a paz, você não tem, aonde você vai, você está com algum pensamento na cabeça, te incomodando, tem alguém? Não tem? Amém. Ô Davi, põe para mim, pode se sentar um pouquinho, põe para mim João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Muitas vezes acontece algo na nossa vida e aquilo tira a nossa paz. Coisa pequena, eu era assim. Nossa, se eu escutasse alguém fulano falou mal de você, falou mal de alguma coisa tua, olha, eu ficava, por que está falando mal? Mas eu não fiz isso, eu ficava aquilo guardando essa mágoa dentro de mim, e corroendo, e perdi a minha paz. Mas hoje, eu largo para lá. Por quê? A gente aprende que Jesus, Ele veio para nos dar paz.
Porque aqui não adianta a gente ficar perdendo, né, tempo e com raiva, preocupado. Tudo aqui vai ficar. Nós temos que ter paz. Porque o diabo ele veio para nos incomodar, para tirar a nossa paz, para tentar tirar a nossa salvação. E só tem um caminho, que é Jesus. Ô Davi, põe para mim João 14, 1 até o 6. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim, Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então lembre disso, ó. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para nós, para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Quando algo te incomodar, tentar tirar a tua paz, lembra que o Senhor está preparando, ou já até preparou uma morada para nós, que aqui tudo vai ficar. A gente tem que resolver as coisas nesse mundo, sim, mas Jesus ele veio para nos dar paz. E muitas vezes essa incômodo é Satanás nos tentando para tirar a nossa paz, e nisso a gente pode até perder a salvação. Amém? Glória a Deus. Senhor, aqui mais esta noite, Senhor, nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas à Tua casa, para que nunca falte mantimentos. E assim como a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nós bênçãos e bênçãos em abundâncias. Então assim nós recebemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que o Senhor venha nesta noite estar usando mais uma vez, ó Pai, a pastora Raquel. Dê sabedoria a ela, ó Pai, e que o Teu Espírito, Senhor, venha falar através da boca dela, para que nada saia da carne, mas tudo do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Tá bom a altura do som? Amém. Glória a Deus que o pastor Edmar já começou o culto. Louva a Deus porque o Espírito Santo ele revela. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. Sobre, não importa como nós começamos, mas o importante é como nós vamos terminar. E assim como o pastor Edmar estava falando, quantas situações, quantas coisas não acontecem para desanimar a pessoa na caminhada. Quantos de nós que estamos há muito tempo nessa caminhada com Cristo, não conhecemos alguém que desanimou no meio do caminho? Luta, tribulação, dificuldade, e essas coisas vai minando, vai entulhando o poço da pessoa e de repente a pessoa para de buscar o Senhor, desanima no meio do caminho. E a nossa promessa é lembrar que Jesus foi preparar para nós um lugar. Lembrar que Jesus foi preparar para nós um lugar, e a única pessoa que vai nos impedir de pegar esse lugar somos nós mesmos.
Por isso que a Bíblia fala do se. Se você ouvir, se você obedecer, se você permanecer. Aí agora, a decisão é nossa. Permanecer ou não no caminho do Senhor. Davi, faz favor, abre para nós lá em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, vamos ler o verso 4 e 5. Para nós vermos que em tudo a palavra do Senhor nos adverte. Tudo a palavra do Senhor já nos ensinou. Veja bem, verso 4. 14, 4. Romanos 14, 4. Nova Almeida atualizada. Ai, perdão, é o 15. Estou vendo o 14 aqui. Mas está diferente, que versão diferente? Ai, misericórdia. Ok, então a palavra do Senhor diz assim: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, assim como o pastor Edmar estava falando, vem as lutas, vem os problemas, vem as dificuldades. Muitas vezes a gente pensa, nossa, nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Mas tudo isso nós já temos para quê? Para gerar paciência e gerar consolação. A Escritura já nos ensina tudo acerca disso. Então, quando fala, tudo no passado foi escrito, tudo que nós temos aqui escrito para o nosso ensino foi escrito. Não é à toa que Deus fala para Josué, medita no livro da lei dia e noite. Por que meditar dia e noite? Porque tudo que nós precisamos está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Então, olha, pois tudo que no passado foi escrito. Para que foi escrito? Vamos lá, igreja, para que foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação da Escritura, tenhamos esperança. Então, às vezes, vem a luta, vem a dificuldade, vem o problema. A Escritura, todas as promessas de Deus contidas aqui na Escritura, é que vai trazer perseverança, vai trazer paz, vai trazer consolação e vai trazer paciência para o nosso coração. Por isso que nós temos que aprender da palavra de Deus. Então, e o que nós temos de exemplo no passado? Quando nós olhamos para o povo de Israel, o povo estava lá no Egito, 400 anos ali no Egito, mas eles já sabiam que aquilo ia acontecer. Lá em Gênesis 12, quando Deus faz a aliança com Abraão, Deus fala, saiba que a tua descendência será peregrina em terra estrangeira por 400 anos. E ali no Egito eles estão vivendo aquilo que Deus falou para Abraão há mais de 200 anos atrás. Então, veja bem, eles já sabiam o que ia acontecer. E o mais interessante, eles tinham a promessa de Deus, de que Deus os tiraria dali. Eles tinham a promessa de Deus, de que Deus os levaria para uma terra que manava leite e mel. Ou seja, nós estamos passando por isso hoje, mas o nosso destino não é aqui. O nosso destino é a terra prometida. Apenas vamos perseverar e ter o nosso coração consolado na promessa. Ter o nosso coração consolado na promessa. E veja o verso 5. Então ele fala, né? Para que tudo... Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Aqui está mostrando para que a igreja tenha união, a igreja tenha comunhão, tenha o mesmo modo de pensar. Porque o povo de Deus é um exército. E a Bíblia fala que todo exército dividido, ele não prevalece, não vence.
É igual um jogo de futebol. Se todos os jogadores não estiverem unidos com um só propósito, a vitória não vem. No reino de Deus é a mesma coisa. Então aqui nós somos um exército. Se cada um, por exemplo, o pastor manda fazer uma coisa. Não, mas eu acho que é isso. Não, mas eu acho que é aquilo. Fica cada um no seu próprio pensamento e nós não chegaremos a lugar nenhum. E é o que ele fala aqui. Para que a paciência pela consolação... O Deus da paciência e da consolação lhes concede o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Então nós vamos ver aqui a importância da unidade no meio do corpo de Cristo. Para que não haja separação, para que não haja dissolução, para que não haja desavença no nosso meio. E quando nós olhamos para a história do povo de Israel... Então Deus falou para Abraão, a tua descendência vai ser peregrina em terra estrangeira. Mas Deus falou que ele ia tirar o povo de lá, que o povo ia para aquela terra que manava leite e mel. E Deus mostrou para Abraão aquela terra. Então o povo estava no Egito, eles estavam sofrendo. A Bíblia vai falar que Faraó ainda pesou ainda mais a mão sobre eles. E eles estavam ali vivendo com muita dificuldade. Imagine uma escravidão. Então o povo ali estava sofrendo, e o que vai acontecer? Eles tinham a promessa, deixa eu só colocar meu timer aqui. Eles tinham a promessa de que Deus os tiraria dali. E interessante que quando José vai morrer, quando José está para morrer, ele lembrou de que Deus tinha a promessa feita para o avô dele. Então o que ele fala? Gente, pelo amor de Deus, quando cumprir o tempo de vocês sair, de Deus tirar vocês aqui, leva os meus ossos aqui, não me deixe enterrado aqui. Agora imagina vocês, quanto tempo aquele caixão lá com os ossos dentro. Imagina as criancinhas olhavam e falavam, ô mãe, o que é aquele caixão ali? Por que a gente não enterra aquilo? Não, meu filho, ali está os ossos de José. O dia que Deus nos tirar daqui, nós vamos levar os ossos dele. Agora imagina, 40 anos aquele povo andando no deserto e 40 anos levando os ossos de José junto com eles. Então, quando nós olhamos para a história do povo, eles tinham essa promessa. Aí, milagrosamente, Deus vai usar a vida de Moisés, vai tirar aquele povo do Egito. Nós vamos ver que aquele povo sai do Egito. Mas, infelizmente, lá em Números vai falar que toda aquela geração que saiu do Egito, acima de 20 anos, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum deles entrou. E nós vamos ver lá em Números que o total desses eram 603.550 pessoas que morreram no deserto por desobediência, por não guardar no coração a promessa, por ficar olhando para aquilo que não tinha. Então nós também temos que ter esse cuidado no nosso coração. Muitas vezes essas lutas, essas dificuldades que nos sobrevêm, é nós ficarmos olhando para aquilo que a gente não tem. Muitas vezes a gente fica, ai Deus, mas o fulano está bem, e por que eu não estou? Ai Deus, mas olha isso, ai Deus, mas olha aquilo. E a pessoa vai olhando para essas coisas e esquece do lugar que Jesus foi preparar. Porque para cada um de nós, ele foi preparar um lugar. Agora, ocupar ou não esse lugar vai depender de nós, vai depender do nosso posicionamento. E nós vamos ver que tem uma condição para isso. Nós vamos ver que seguir a Jesus não é tão fácil assim. Não é que, lembra aquela... Sabe aquela, para quem já foi muito em festa, sabe aquele negócio, o teu amigo é convidado para uma festa, aí você não foi convidado, mas você vai e entra na faixa porque o teu amigo foi convidado? Aí eu vou entrar na faixa. Lá no céu não tem essa de entrar na faixa. Vamos dizer, é cada um por si. É cada um por si, porque vai depender de cada um fazer a tua parte. Porque Jesus ele é bem claro lá em Mateus capítulo 24. Se permanecer até o fim. Então nós temos que começar essa caminhada e permanecer até o fim. Se permanecer até o fim, será salvo. Caso contrário, quem desfalecer pelo meio do caminho, infelizmente não vai entrar no céu.
o final dele vai ser o lago de fogo e enxofre, conforme diz a Escritura. Então nós vemos aqui em Coríntios que tudo que foi escrito no passado é para o nosso ensino, para nos trazer paciência e para consolar o nosso coração. Então, meu amado, se as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivesse, não desanime. Porque sinal, Deus ele é fiel, ele vela para a palavra dele se cumprir na nossa vida. Se a tua bênção, se a tua vitória ainda não chegou, tenha paciência, deixe-se consolar pela palavra de Deus, porque no tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Infelizmente, nós queremos para ontem as coisas. Deus fala hoje, a gente quer que amanhã esteja pronto. Mas a gente olha para as Escrituras, Abraão, quando Deus faz essa promessa para ele, a tua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão esperou 25 anos. Quando Deus fala para José, que dá o sonho para ele, que ele vai reinar sobre os irmãos, e isso demora quase 30 anos, mais de 25 anos para acontecer. E José permaneceu firme. E veja que José teve motivo o suficiente para desanimar. Primeiro veio aquela mulher de Potifar tentando o rapaz. Ele poderia muito bem ter tirado proveito da situação. Depois tem a questão, ele vai para a prisão e fica na prisão esquecido lá. Mas ele permaneceu firme porque ele tinha uma promessa. Temos Davi também. Então, olha, tudo foi escrito para nossa esperança, para nossa consolação. Aí nós estamos aguardando, não acontece? Vamos olhar lá atrás. Vamos ver o que os heróis da fé passaram e não desfaleceram na fé. Davi mesmo, quando Jessé vai na casa dele ungí-lo como novo rei de Israel, ele deveria ter os seus 14, 16 anos mais ou menos. Ele era um molecote. E nós vamos ver que depois que ele mata o gigante Golias, e ali começa a jornada dele, a partir dali a inveja toma conta do coração do rei Saul, e o rei Saul não planeja outra coisa a não ser matar Davi, a não ser acabar com a raça de Davi. Mas o que Davi faz? Davi, vamos dizer que Davi talvez ele tenha passado uns 15, 17 anos fugindo para não morrer. E teve muita luta, muita perseguição, a cabeça a prêmio no reino, e ele não desanimou. Ele permaneceu porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para ele. E ele sabia que era o tempo de Deus. Então nós também não podemos desanimar. Cada um de nós temos luta. Às vezes aquilo que para mim não é nada, para você é uma grande luta. Às vezes aquilo que para você é uma grande luta, para mim não é nada. Mas cada um tem a sua. É a luta com família, a luta com filho, luta com finança, enfim, cada um tem seu problema. O que nós não podemos deixar é que esses problemas nos façam desanimar no meio do caminho. A gente achar que está demorando, achar que a bênção não vem. Ai, mas Deus falou, mas nunca acontece. Nós não podemos desanimar no meio do caminho. Nós não podemos deixar, nós temos para isso... Nós temos o povo no deserto. Ah, Moisés, lá no Egito a gente tinha comida. Ah, Moisés, no Egito a gente tinha cebola. Ah, Moisés, no Egito a gente tinha água gelada. E aquele povo reclamando, sabendo que Deus estava levando eles para a terra da promessa. Sabendo que Deus estava conduzindo eles para a terra que manava leite e mel, para a vitória. E aquele povo começa a reclamar, começa a murmurar. E interessante, eu acho que eu até anotei aqui, ele fala assim acho que eu salvei aqui. Por várias vezes que Deus falava com o povo, o que o povo falava? Não, Moisés, pega lá o recado que tudo que Deus falar nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer, nós ouviremos e obedecemos. Tem lá em Deuteronômio, em Êxodo também, capítulo 24. Eles disseram, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedecemos. E ao longo da caminhada, o que eles fizeram? Nem fizeram e nem obedeceram.
Foi pecado em cima de pecado, foi coisa errada em cima de coisa errada, até que esse povo foi tudo morrendo pelo meio do caminho por causa da desobediência. Porque nós somos igualzinho a esse povo aqui. Deus tirou o povo do Egito para levá-los para a terra prometida. Nós também, antes de Jesus, todos nós estávamos nas trevas. O Egito representa o mundo. Todos nós estávamos no mundo. Deus em Cristo nos tirou do mundo e nós estamos indo para o lugar que Jesus foi preparar para nós. Mas nessa caminhada, se nós não vigiarmos, nós podemos correr o risco de fazer a mesma coisa que o povo de Israel fez. E a palavra nos exorta em todo tempo. Eu sempre olho para a Bíblia, eu vejo assim, igual aquela historinha. Então aqui é como se o povo tivesse escorregado na casca de banana. Então a palavra é nós olhar para não escorregar outra vez na casca de banana. Porque nós corremos o mesmo risco. Nós não somos mais bonitinhos, não somos melhor e não somos melhores do que eles. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo. O Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Mas se nós guardarmos e obedecermos. Então tem o sim para nós. Não é simplesmente aceitei Jesus, glória a Deus, cruzar os braços e viver uma vida de qualquer jeito. Agora tem a nossa parte nesse contrato. A nossa parte, o que é? É obedecer, abandonar nossa vida, mudar nossa mente de acordo com a palavra do Senhor, porque nós temos uma promessa. A promessa é o lugar que Jesus foi preparar para nós. E Jesus, ele fala, vamos abrir lá em Mateus capítulo 24, verso 12, Davi. Então, Jesus, ele nos alerta em todo o tempo. Então, nós não estamos assim, vamos dizer, inocentes na história. A palavra nos alerta em todo o tempo. Mateus 12, aliás, Mateus 24, verso 12. Veja, Jesus nos alertando. Então, para a gente não falar depois, ai, Senhor, mas eu não sabia. Ninguém me falou isso. Vamos lá, Mateus 24, 12. Olha o que Jesus nos alertando. Aqui, Jesus está falando com um crente. Jesus está falando com o povo dele, com os seus seguidores. Ele vai dizer assim, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme, tem versão que fala permanecer. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Então, o importante não é como nós começamos, mas o importante é como nós vamos terminar. Então, nós temos que estar atento, que é claro, assim como esse povo no deserto murmurou, andou longe do caminho do Senhor, o que mais fizeram foi desobedecer a Deus. Tudo aquilo que Deus falava, eles iam e faziam exatamente ao contrário. E no final nós vimos o que aconteceu. Então Jesus falou, se permanecer até o fim. Então tem esse se. Então não é de qualquer jeito que nós vamos entrar no céu. Tem essa condição. E Jesus nos alerta, olha, cuidado, porque por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então isso ele está falando com um crente. Aí o que acontece? A pessoa começa a olhar para a circunstância, olhar para as dificuldades. Lá em... Quer ver? Eu marquei aqui também. Deixa eu ver se eu acho. Para Josué também ele fala, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. No Josué capítulo 1. O que é não desviar nem para a esquerda nem para a direita? É nós ficar olhando. Ai, Senhor, olha, mas o fulano aconteceu isso com ele e comigo não acontece. Ai, olha o fulano, olha não sei quem. Ficar olhando a circunstância e esquecer daquilo que Deus tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para cada um de nós é único. Às vezes o que Deus tem para mim não é o que Deus tem para você, o que Deus tem para você não é o que Deus tem para mim. Então, por isso, a gente não pode ficar olhando para a vida do outro.
Já imaginou se eu for... Eu sempre falo, assim, eu queria pregar igual a Carmen, pregar profetizando, mas eu tenho que ficar feliz com aquilo que Deus me deu. Já imaginou falar assim, não, Deus, eu só vou pregar o dia que eu profetizar. Eu vou morrer, nunca vou pregar. Vai que não é o ministério profético que Deus tem para mim. E o que eu tenho que fazer é permanecer naquilo que Deus me deu. O que cada um tem que fazer é permanecer naquilo que Deus me deu. Imaginou, por exemplo, Deus colocou no coração da tia Carmen de ela estar limpando o banheiro toda sexta-feira. Aí a tia Carmen falou, Deus, não quero saber. Não vou mais limpar o banheiro, agora eu quero pregar, Deus. Eu quero pregar. Se não é o que Deus chamou a tia Carmen, vai passar a vida inteira e nunca vai acontecer. Lógico, Deus é Deus, um dia isso pode acontecer, por causa da sua obediência. Mas nós temos que ficar no tempo naquilo que Deus está falando. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos estar insatisfeitos e nós nunca vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Uma das coisas que fez esse povo perder a bênção foi a reclamação, a murmuração, ficar olhando para aquilo que não tinha e não agradecendo por aquilo que tinha. Aí nós vamos ver, quando a gente olha lá em Números, a bênção que Deus fez na vida daquele povo. Já imaginou, Felipe, 40 anos a pessoa com sapato, aquele sapato não gastar? 40 anos com uma roupa e aquela roupa não gastar? Já pensou um bebezinho nascer, colocar roupa naquele bebezinho e com 40 anos beber com aquela roupa? Aquele povo nunca trabalhou, 40 anos aquele povo foi satisfeito no deserto. E assim o povo ainda reclamando daquilo que não tinha. Reclamando da miséria do Egito. Então nós temos que parar com isso. Nós temos que começar a ser grato a Deus por aquilo que nós temos. E Deus mandando maná e o povo, isso daqui que nós temos. Tipo assim, nós estamos cansados de comer isso. Isso era a bênção de Deus. É a mesma coisa a pessoa falar, Deus, eu estou cansado de comer isso. Eu estou cansado de vestir essa roupa. Eu estou cansado desse trabalho. É o que Deus tem para nós no momento. Se nós estivermos gratos com aquilo que Deus tem nos dado, nós vamos alcançar as bênçãos de Deus. Mas enquanto nós reclamarmos, murmurarmos e estarmos descontentes, infelizmente, nós nunca vamos ocupar o lugar que o Senhor tem preparado para nós. Então, tudo aquilo que foi escrito no passado é para o nosso ensino que foi escrito. Nós vemos a história do povo. Tudo que o povo de Israel vivia era lembrando do que os antecessores deles tinham vivido. Nosso pai Abraão aconteceu isso, porque nosso pai Jacó. Então eles sempre estavam lembrando do que os antepassados deles viveram. Nós também temos que ter isso no nosso coração. Não, eu estou vivendo essa situação hoje, mas eu sei o que Deus tem para mim. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei o que me aguarda. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Então o crente, ele tem que viver de promessa e não de circunstância. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, assim como o pastor Edmar falou no início do culto, é natural a pessoa desfalecer para o meio do caminho. Mas, pelo contrário, temos que ser igual o salmista. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, independente da luta, do problema, da circunstância, o nosso socorro vem do Senhor. Não vamos ficar perdendo tempo olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para a vida do irmão que está dando tudo certo, olhando para a vida do outro e a nossa tudo errado. O nosso socorro vem do Senhor. No tempo de Deus, nós vamos colher a nossa bênção. Glória a Deus. No tempo do Senhor, nós vamos ocupar aquilo que Jesus preparou para nós. É promessa dele. E vejam bem como que nós temos que vigiar. Lembram que lá em Marcos 13... Jesus repete várias vezes, vigia, sede sóbrio e vigilante, vigia. Porque se a gente não vigiar, nós corremos sério risco de ficar para trás. Lá em Apocalipse 3:11, Davi. Depois nós vamos no 12. Olha o alerta que Jesus nos faz em Apocalipse 3:11.
Para a gente ver que o negócio é sério. Jesus fala assim, olha, ele está lendo em vários versículos do Apocalipse, ele fala, venho sem demora. Então ele fala, venho sem demora, conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Conserva o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Agora vamos lá no 22:12, para nós vermos o que é que nós temos aguardando para nós. O que é que está nos aguardando? Apocalipse 22, verso 12. A palavra do Senhor diz assim. Mais uma vez Jesus fala. Eis que venho sem demora. Comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então nós temos uma recompensa no céu. E saber que essa recompensa não é apenas lá no céu. Aqui na terra também, nós temos a promessa de Deus de comer o melhor dessa terra. De ter uma vida tranquila, de ter uma vida abençoada. É promessa de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado, porque senão a circunstância, os problemas e as lutas podem roubar de nós essa coroa. Faz favor, abre o 3:11, Davi. Lá na linguagem de hoje, está numa versão bem bacana na linguagem de hoje. Olha aqui que Jesus fala, eu venho logo, guarda o que você tem, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Glória a Deus, igreja. Nós temos uma recompensa no céu. Esses dias eu escutei um pastor falando assim, gente, eu olho para Deus, eu fico imaginando, Deus tão grande, Deus criador dos céus e da terra, e Deus permite que a gente, nós, mísera criatura, conversamos com Ele. Você já pensou? Vamos pegar uma pessoa muito importante aqui da terra, vamos pegar o rei da Inglaterra, por exemplo. Quando qualquer um de nós vai ter a oportunidade de falar com o rei? Nunca. Nunca. A não ser que a gente ganhe um prêmio, que esse prêmio garanta bater um papo com o rei. Mas, humanamente falando, nenhum de nós tem a mínima condição de conversar com o rei. E olha só a graça de Deus. Ele nos deu o privilégio de conversar com o Rei dos Reis. Ele nos deu o privilégio de sermos filho dele. Isso não é maravilhoso? Lá no Salmo... Tem um salmo que Davi fala, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Quem é o homem? Mas o Senhor nos fizeste menor do que os anjos, mas de glória e de honra o Senhor nos coroou. Então, se a gente for olhar, nós não somos nada, mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos nos tornar filho dele, sermos herdeiro da graça, sermos herdeiro desse prêmio da vitória. Veja bem que maravilha! E saber que nós não somos nada. Como diz o salmista, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. Então, meus amados, palavra de Deus para nós, não vamos deixar que as picuinhas do dia a dia tome de nós a nossa coroa. Tome de nós o nosso prêmio, esse lugar que Jesus foi conquistar para nós. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Então é muito grande o que Jesus tem para nós perdermos tempo com tão pouca coisa. Com coisa que tem valor momentâneo. Por exemplo, a gente pode comprar um carro maravilhoso hoje, daqui 30 anos esse carro é sucata. A gente vê, né, Edmar? O Edmar que tem 33 anos assim como a gente... Quando que a gente imaginava, Edmar, que ia ver aquele Monza, uma sucata? Quando a gente era adolescente, nossa, era a Hilux do ano. E hoje a gente vê sucata. Então nós damos valor para a coisa que vai perecer, para a coisa que vai apodrecer. E deixamos de valorizar aquilo que é eterno, o prêmio da nossa vitória. Então a gente tem que estar esperto, porque é exatamente isso que Satanás quer tirar de nós.
É exatamente o que o diabo quer fazer. Ele quer fazer com que nós nos concentremos em problema, concentremos em luta, concentremos naquilo que não está dando certo, para esquecer do prêmio da nossa vitória. Então vamos ficar atento. Jesus falou vigia. Então vigia, igreja. Procura ser um com o teu irmão. Procura andar em unidade. Procura estar unido com o pastor. Procura estar unido no propósito que Deus tem para a igreja. Porque assim como ele escreveu aqui em Romanos, para que nós tenhamos o mesmo pensamento, para que andemos juntos, andemos em união, para que assim nós vamos alcançar o prêmio da soberana vocação que Deus tem para nós. Porque nós vemos aqui, quando esse povo se revoltou contra Moisés, nós vamos ver que todos eles foram morrendo. Todos eles morreram no meio do caminho. E o que matou eles foi o quê? Rebeldia. O que matou eles foi o quê? Falta de paciência. E o que matou eles foi o quê? Falta de se consolar com a promessa de Deus. Não, nós estamos comendo isso aqui hoje. Nós estamos comendo esse maná, estamos comendo, depois Deus manda codornizes para eles, nós estamos comendo isso aqui, mas nós vamos para a terra que Deus preparou para nós, terra, eles nem conheciam, mas eles sabiam que era um lugar maravilhoso, terra que mana leite e mel, ele tinha essa promessa, mesma coisa nós, estou passando por essa luta hoje, estou passando por esse problema, mas a minha recompensa está no céu, e isso daqui, por mais que eu ganhe, por mais que eu conquiste, daqui uns dias não vale mais nada, não vai ter mais nenhuma significância, a minha recompensa está no céu. Então, igreja, nós temos que permanecer firme nessa promessa. Firme nessa promessa. E Jesus nos alertou. Então, nós não temos que achar que vida com Cristo é vida de mar de rosas. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Jesus falou, gente, olha, não vai ser fácil. Assim como ele fala para os discípulos, olha, da mesma maneira que eles estão tentando me matar, vão fazer o mesmo com vocês. Mas permaneçam firmes. Permaneçam firmes. E mesma coisa nós. Nós temos luta, temos tribulação, temos aflição, temos afronta. Satanás usa pessoas, usa circunstâncias. Ele vai fazer de tudo para fazer com que nós percamos a nossa coroa. Para fazer com que nós percamos a nossa glória. Mas só vai depender de nós permanecer até o fim, independente do que aconteça. Independente do que nos sobrevenha. E muito interessante que nessa caminhada também, muitas vezes nós vemos o quê? Às vezes a gente acha que é só coisa ruim que tira a pessoa do caminho do Senhor. Que é só luta, que é só tribulação, mas nós já vimos também muitas pessoas abandonar o caminho do Senhor por coisa boa. Quantas vezes já vimos pessoa, às vezes a pessoa está numa luta financeira, passando uma dificuldade terrível, está enroscada até o pescoço com conta, vem para Jesus, começa a andar firme, Deus abençoa, a pessoa vai prosperando, Deus vai abençoando, a pessoa tem uma vida top, de repente ela afasta, começa a te deixar porque está bom demais. Até um dia teve uma irmãzinha que fazia muito tempo que ela não vinha na igreja, porque quando eles vieram foi por causa de luta financeira. Eu falei para ela, deve estar muito bom as coisas, né? Porque faz um tempão que vocês não vêm na igreja, sinal que está muito bom demais o negócio. Mas até nisso Satanás pega a pessoa, pega nas coisas boas. Quantos irmãos que compraram chácara, aí domingo reunido da família naquela chácara, e vamos fazer festa e coisa e tal, dava a hora de ir para o culto, a pessoa não tinha vindo embora, e começava a faltar, de repente aquilo que era uma bênção, se torna uma maldição na vida da pessoa. Então nós temos que vigiar, porque até coisa boa pode nos tirar da presença de Deus. O mundo está mais contrário. E se nós formos ficar olhando para a luta, para a dificuldade, para o problema, nós vamos embora para casa, porque não vai ter mais jeito. O que vai adiantar? O que vai adiantar? Não, amados, vamos ter o posicionamento de Josué e Calebe. Veja bem que por causa do desânimo daquele povo, aqueles dois e a próxima geração tiveram que ficar andando 40 anos naquele deserto. Por causa da desobediência daquele povo. Então nós temos que todos os dias estar buscando aprender com o passado para nós não sermos pegos no mesmo erro. Estar buscando no passado aprender
tudo que o povo de Israel passou por desobediência a Deus, para nós não sofrermos o mesmo agravo que eles sofreram, mas termos o posicionamento de Josué e de Calebe. Quando Deus fala para Josué, Josué capítulo 1, verso 7, Davi. Deus fala para ele assim, ser forte e corajoso. Deixe-me encontrar aqui. Capítulo 1, verso 7. Ele fala assim, só que você coloca na NAA, que eu vou ler aqui para não confundir. Isso, obrigada. Esse aqui é o próprio Deus falando com Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso. Quando Deus fala para ele ser muito corajoso, ele ia enfrentar inimigos poderosíssimos. Não ia ser fácil a entrada deles na terra prometida. Então Deus fala, olha, seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés, meu servo, ordenou. E olha o conselho, não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Oi, bicho. Então, se nós andarmos, se nós obedecermos em tudo a lei do Senhor, em tudo nós obedecermos, ou aprendermos e obedecermos, nós vamos ser bem-sucedidos por onde quer que nós andemos. O segredo é não ficar olhando nem para a esquerda, nem para a direita. O segredo é não ficar dando importância para problema, não ficar dando importância para luta. Isso vai ser o nosso alimento, isso vai ser o nosso pão. Nós vamos devorar essas lutas como se devora um alimento para que isso nos fortaleça. Você já usei esse exemplo na academia mesmo. Aquelas pessoas que ficam com o corpo todo sarado, todo definido. Foi fácil? É claro que não foi fácil. Tiveram que levantar aquele peso pesado mesmo para poder ter aqueles músculos. Então é a mesma coisa. Para nós sermos fortes espiritualmente falando, nós temos que buscar nos consagrar cada vez mais no Senhor, para que quando vir essas lutas, quando vir essas tribulação, o que vai estar a nossa esperança? Na promessa do Senhor. A nossa paciência na promessa do Senhor. Nós não vamos estar olhando para aquilo. Vamos estar olhando para o que o Senhor tem preparado para nós. Jesus foi preparar para nós um lugar. Vamos ler novamente lá João capítulo 14. Qual que é o versículo que você leu, Edmar? Você lembra? 14, 27, Davi. Glória a Deus que Deus começou o culto através do pastor Edmar. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. É o próprio Senhor Jesus falando. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos lá dou como o mundo a dá. Mas ele fala antes, eu vou preparar para vocês um lugar. Oi? Do 1 ao 6. Deixa eu ver. Não turbe nosso coração. Ele fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu sei que ele vai falar, eu vou preparar para vocês um lugar. É que eu não marquei aqui. Olha, se vocês me amam, guardo o meu pensamento. Então, esse capítulo 14 do Evangelho de João, também é uma consolação de Jesus para o nosso coração. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois eu vou preparar para vocês um lugar. Promessa de Jesus. Ele foi preparar para nós um lugar. Porque aqui, o que Jesus está falando? Capítulo 14, ele está, se não me engano, é uma quarta-feira. Ele vai ser morto na sexta. Então, ele está nos últimos dias, dando as últimas instruções para os discípulos. Você vai falar, olha, não turbe o vosso coração. Não fique preocupado. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, ele está trazendo consolo para o coração dos discípulos. Mas Senhor, para onde o Senhor vai? Nós também queremos ir. Nós vamos ficar aqui sozinhos? Porque imagina aqueles homens, 3 anos andando com Jesus. 3 anos ali acompanhando Jesus, fazendo milagre, maravilha, curando cego, ressuscitando morto. E eles ali juntos, sendo guardados, sentindo seguros junto com Jesus.
E de repente Jesus, olha, eu vou para junto de meu pai. Mas Senhor, deixa a gente ir também. Não, Senhor, eu também quero ir. Imagina. E Jesus, olha, eu vou, mas eu vou preparar para vocês um lugar. Então nesse capítulo 14, é 3 dias antes de Jesus morrer. E ele está consolando o coração dos discípulos. Por isso que nós temos que aprender da palavra, porque a palavra é consolo do Senhor para a nossa vida. Consolo do Senhor para a nossa vida, porque nós vamos saber que nós não estamos sozinhos. Tudo que nós estamos passando não é em vão, para tudo Deus tem um propósito. Mas a glória maior é saber que nós temos um prêmio. Nós temos um lugar que Jesus foi guardar para nós. Então isso é motivo de grande alegria para o nosso coração. Motivo de grande alegria, de grande regozijo do nosso coração. Nós estamos aqui, passando nesse vale, passando nesse deserto, mas a nossa morada é a Jerusalém celestial. Assim como aquele povo aguardava a terra prometida, a nossa morada é a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, alegre, feliz, sabendo que Jesus foi preparar para nós um lugar. Não turbe o vosso coração, não fique triste com o que tem te acontecido. Credes em mim, credes também em Deus, disse Jesus. Na casa de meu pai há muita morada. Podemos dar um glória a Deus por essa palavra de Jesus? Glória a Deus e saber que Jesus, Ele é fiel. Ele é fiel. E nós temos a promessa de que muito em breve Ele vai voltar. Vai voltar para levar para junto de si a tua igreja. Aqueles que guardaram a tua palavra. Aqueles que permaneceram até o fim. Amém? Glória a Deus. Moreca, tem alguma coisa para acrescentar? Edmar? Quer concluir alguma coisa? Rosângela? Não? Amém. Glória a Deus. Ô Jesus. Amados, vamos vir aqui à frente como prova de gratidão a Deus. Gratidão a Deus pela promessa de vida eterna. Gratidão a Deus por saber que Ele está conosco todos os dias. Gratidão a Deus por saber que Ele nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso mestre, o nosso guia. Saber que nós não estamos sozinhos. Saber que Jesus nos deu poder, nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Saber que Jesus nos deu autoridade para nos levantar contra toda e qualquer obra das trevas que se levanta contra a nossa vida. E saber que o nosso inimigo não são pessoas, mas o nosso inimigo é Satanás, que quer acabar com a nossa vida. É Satanás que quer tirar de nós esse lugar. Mas se nós permanecermos firmes até o fim, ninguém vai tirar de nós a coroa que nos está proposta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa promessa, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça. Nós te damos graça porque assim como fala o salmista, quem somos nós? Quem somos nós para que o Senhor habite em nós? Mas assim, por causa da sua graça, por causa do imenso amor com que o Senhor nos amou, o Senhor enviou teu Filho amado para morrer naquela cruz, para pagar pelo nosso pecado. E Jesus foi, comprou para nós um lugar e Ele foi preparar um lugar para nós junto dEle lá no céu. E a única maneira de nós ocuparmos esse lugar é permanecer até o fim. É permanecer até o fim. E assim, Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida da tua igreja na tua presença. E nós pedimos perdão, Senhor, que muitas vezes perdemos tempo com picuinha, perdemos tempo com problema, perdemos tempo olhando para as lutas e nos esquecemos da tua glória. Nos esquecemos do lugar que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa vida. E que nessa noite,
noite, Pai, que nessa noite venha fluir no nosso coração a mesma unção, o mesmo poder que fluiu na vida de Josué e de Caleb. Eia, vamos comer, vamos lutar, vamos vencer, vamos perseverar, porque o nosso Deus é fiel, a promessa dele é fiel, ele falou, ele vai cumprir, e nós vamos permanecer até o fim, porque assim nós herdaremos a coroa que nos está proposta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, sê conosco. Sê conosco em nome de Jesus. Muito obrigada por essa palavra para trazer ânimo para o nosso coração, palavra para trazer alegria, para que nós possamos nos posicionar no nosso chamado, para que nós venhamos nos posicionar nessa caminhada, nessa proposta que o Senhor nos colocou. Assim como o autor de Hebreus fala, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, que nada venha nos tirar dessa caminhada, que nada venha desviar os nossos olhos de tudo aquilo que Jesus tem preparado para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. E Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor nos trouxe em segurança, que o Senhor possa levar cada um de nós em segurança. Leva os irmãos de fora em segurança. Livre e guarde de todo mal. Livre e guarde de todo acidente, de todo incidente, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor de cada carro e que eles possam chegar em casa com segurança, alegres e felizes, sabendo que o Senhor está conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. E assim, Pai, que a comunhão do teu Santo Espírito, Pai, esteja com cada um de nós. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é teu. É no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que nós agradecemos. Muito obrigada, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma ferramenta para nós permanecermos firmes. Todo domingo, às 6:30 da tarde, nós estaremos aqui orando em prol do culto, orando para que nós possamos permanecer firmes e não venhamos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então, a partir das 6:30 da tarde do domingo, estaremos aqui orando. E toda a igreja está convidada. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Abraço uns 200 irmãos aí, antes de ir embora. Em nome de Jesus. Deus abençoe.